Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, um balanço das atividades parlamentares na Câmara Legislativa no primeiro semestre. Em meio a sessões itinerantes e a CPI dos atos antidemocráticos, a primeira metade do ano foi marcada pela alta produtividade. E agora é lei. Proposta aprovada pela Câmara Legislativa garante o sigilo do processo de entrega voluntária de crianças para adoção no DF. Esperança para quem fica no cadastro de reserva em concursos públicos. Projeto em tramitação na Câmara Legislativa quer garantir a nomeação dos aprovados sempre que surgirem novas vagas. E uma reportagem sobre os 38 anos do Arquivo Público do DF, verdadeiro guardião da memória do povo brasiliense. Os 6 primeiros meses da 9ª legislatura da Câmara Legislativa ficarão marcados pela alta produtividade. Nesse período, os deputados distritais apresentaram 450 projetos de lei, dos quais 131 já foram aprovados em plenário. São propostas que abrangem as mais variadas esferas, com destaque para as pautas relacionadas aos direitos da população feminina e ao enfrentamento da violência contra as mulheres. Eu faço um balanço extremamente positivo. Se a gente fizer uma avaliação mais rigorosa, talvez nós tenhamos tido o semestre mais conturbado da história do Distrito Federal. Nós tivemos um atentado à democracia e de lá para cá, desde o dia 8 de janeiro desse ano, nós tivemos que nos reinventar. Por outro lado, a Câmara tem tentado corresponder. Nós conseguimos aprovar mais de 130 projetos, 25 do Executivo, e respondendo muito desses projetos às necessidades, inclusive das mulheres. A atuação parlamentar em defesa das mulheres não foi por acaso. O aumento do número dos casos de violência e principalmente de feminicídios no Distrito Federal ao longo do primeiro semestre foi um verdadeiro chamado à ação para os distritais. Em março, mês da mulher, houve um acordo para priorizar a votação de matérias voltadas à defesa da população feminina. O resultado pode ser visto em leis como a que cria o programa Paz na Família, a que cria o Comitê de Proteção à Mulher e a que obriga os agressores a ressarcir o Estado pelos custos para o atendimento das vítimas, entre outras. Mas a defesa das mulheres não foi o único tema que mereceu a atenção dos deputados distritais ao longo do primeiro semestre. Entre as matérias aprovadas aqui no plenário da Casa estão proposições de incentivo à cultura e ao empreendedorismo, de defesa dos animais, de criação de benefícios sociais, de valorização salarial do funcionalismo público, de reforço orçamentário para os órgãos do GDF e também de fortalecimento de setores como saúde, educação e segurança pública. A atividade parlamentar do primeiro semestre não se restringiu à elaboração e votação de projetos de lei. Os debates também tiveram lugar de destaque ao longo da metade inicial de 2023. Prova disso são as 56 audiências públicas promovidas para discutir os mais variados temas e as 109 frentes parlamentares criadas em defesa de inúmeros segmentos. O primeiro semestre também marcou a retomada das sessões itinerantes da Câmara Legislativa, desta vez batizadas como Câmara nas Cidades. A iniciativa já visitou 3 regiões administrativas: Ceilândia, Sobradinho e Braslândia. Outras 4 edições estão previstas para o segundo semestre. Outro destaque do primeiro semestre foi a rápida resposta dada pela Câmara Legislativa aos ataques promovidos às sedes dos 3 poderes federais no dia 8 de janeiro deste ano. Em sessão extraordinária, os distritais decidiram instaurar uma CPI para apurar os atos antidemocráticos, incluindo na investigação os episódios do dia 12 de dezembro do ano passado. Buscando esclarecer os fatos, a comissão já ouviu 16 depoimentos. As oitivas reuniram desde acusados de participação direta nos atos de vandalismo
até autoridades da segurança pública do Distrito Federal e também do governo federal. Em meio ao trabalho intenso, a CPI produziu 168 requerimentos, que incluem desde solicitações de informações até cópias de documentos e convocações para depor. A investigação continua no segundo semestre. Pela primeira vez, a gente trouxe general da ativa para depor numa CPI de caráter regional. Nesse momento, eu considero como um ponto alto efetivo dessa CPI. Eu creio que a gente já tem documento com muita substância para que o relator, deputado Hermeto, faça um excelente relatório, onde a gente possa individualizar as condutas e apontar os responsáveis para o Ministério Público oferecer a denúncia e que depois o Poder Judiciário venha condená-los. Uma CPI séria que está se aprofundando. Posso dizer que o meu relatório será um relatório extremamente preciso, imparcial e, acima de tudo, buscando elucidar realmente o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Em meio a tanto trabalho, também houve espaço para comemoração. Em maio, a Câmara Legislativa obteve o título de Casa Legislativa mais transparente do país, em um ranking elaborado pela sucursal brasileira da ONG Transparência Internacional. O resultado saiu de um estudo realizado em dezembro do ano passado, que analisou 62 indicadores relativos a mecanismos e práticas de transparência, de prevenção e combate à corrupção e de incentivo à participação popular nas 27 Assembleias Estaduais brasileiras. Significa muito, principalmente ao povo de Brasília, saber que tem uma Câmara eficiente e com transparência que lidera o ranking no país inteiro. Isso pra gente é motivo de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade. Portanto, é um trabalho que foi iniciado na legislatura passada e que compete a nós agora darmos continuidade a isso. É um passo importante, porém ainda há muito o que se fazer. Em junho do ano passado, a atriz Clara Castanho, na época com 21 anos, precisou vir a público dizer que foi vítima de estupro, seguido de uma gravidez, só descoberta pouco antes do parto. Clara teve o bebê e o entregou para adoção, de acordo com os trâmites legais. A atriz divulgou uma carta aberta em sua rede social, contando a história, depois que uma profissional da saúde divulgou indevidamente o caso para a imprensa. Sites de fofoca publicaram o assunto com especulações e sem a autorização da atriz, que não queria expor publicamente o episódio. Esse é o relato mais difícil da minha vida. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte. No Brasil, mulheres que engravidaram e não querem ou não podem ficar com a criança podem entregar o bebê para a adoção. A entrega voluntária está prevista em lei. Foi publicada no Diário Oficial da última terça-feira, 18 de julho, lei de autoria do deputado distrital Robério Negreiros, que visa garantir o sigilo do processo de entrega voluntária para adoção. De acordo com o texto, o sigilo deve ser resguardado, ainda que a decisão de entrega da criança para adoção seja tomada pela gestante antes do parto ou logo após o nascimento do bebê. Os serviços de saúde e de assistência social públicos e privados que prestam atendimento à gestante ficam obrigados a manter o sigilo das informações e do processo. O descumprimento da lei acarretará na aplicação de multas. A mulher que não tem condição de criar o filho, às vezes tem problemas de saúde ou sem condições sociais ou econômicas, isso já é muito doloroso para essas mulheres. Elas fazem a doação voluntária e essas informações elas têm que ser sigilosas. No nosso país, infelizmente, a gente só respeita as leis que tenham a combinação legal, que seja penal, ou multa, doendo no bolso. Então, nesse caso, a gente colocou multa aí que varia de 5 mil até 20 mil reais
em caso de reincidência, sendo a questão da punibilidade administrativa. A entrega voluntária de bebês recém-nascidos para serem adotados é regulamentada pela Lei da Adoção 13.509 de 2017, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto, ele sempre previu que a mãe poderia abrir mão do poder familiar, não só a mãe, como o pai e a família extensa, inclusive. O que a lei de 2017 fez de alteração foi meio que sistematizar esse direito e colocar algumas garantias para gestante, parturiente em seguida. Um deles é o direito ao sigilo e o principal, o sigilo da entrega. Pela nova lei publicada no DF, o eventual vazamento de informações sobre o nascimento e o processo de entrega do bebê para adoção será apurado em processo administrativo, que tem início mediante a denúncia da gestante, de familiar ou de pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Qualquer pessoa que, em razão do seu emprego, do seu trabalho, tem conhecimento de qualquer coisa, qualquer fato envolvendo criança e adolescente, não pode ser divulgado para ninguém. Não se pode dar informação para a imprensa, não se pode dar informação para pessoas que não são interessadas naquele caso específico. São partes, no caso, pai, mãe, avô, avó de criança que foi registrada. Segundo a especialista, para que a entrega voluntária seja um processo ainda mais seguro e ágil, a mãe deve procurar orientação na Vara da Infância ou na Defensoria Pública do DF. É obrigatório que no sistema de justiça tenha uma equipe treinada e especializada para o acolhimento dessa mulher. Toda vez que uma criança é abandonada, ela corre um risco de falecimento, um risco de morte que não deveria correr. Porque é um direito da mãe, é um direito do pai de abrir mão do poder familiar sem se sentir constrangido por essa decisão. Às vezes a mãe faz isso por uma questão de amor, dela querer que o filho possa ter condições de um crescimento, construção de caráter. Já virou rotina. Todos os dias, o Leandro acessa o Diário Oficial da União com o coração cheio de expectativa. O motivo é simples. Ele foi aprovado no concurso do Senado Federal, um dos mais concorridos do país, mas ficou no cadastro reserva. Agora, ele torce para que o nome dele esteja entre os próximos nomeados. Diariamente, verificar se o nome está, fazer pesquisa, para ver se finalmente chegou a vez do cadastro de reserva virar posse. O Leandro foi aprovado em 3º lugar para o cargo de consultor legislativo. No edital do concurso, havia previsão de preenchimento de apenas uma vaga para o cargo. Só que hoje existem 28 postos vagos no Senado Federal, todos à espera de novos servidores. O problema para o Leandro é que, embora existam vagas, não há lei que assegure a nomeação de quem está no cadastro reserva. Há um quantitativo de 28 vagas figurantes como cargos vagos. Somos 54 no cadastro de reserva. A comissão dos aprovados já conversou com a diretora-geral do Senado Federal e ela nos informou que há a possibilidade de conversão de cargos vagos para o cargo de consultor para que todo o cadastro de reserva seja nomeado durante a validade do concurso público, que é de 4 anos. Gera atenção, né? Que você só tenha a expectativa, você não tem a certeza de que vai ser chamado durante a validade do concurso, né? O drama do Leandro está longe de ser um caso isolado. A cada novo concurso, seja para órgãos federais ou distritais, centenas de aprovados ficam na expectativa de serem nomeados. Pensando em garantir um final feliz para quem está no cadastro reserva, o deputado Hermeto apresentou um projeto de lei que assegura a nomeação dos aprovados sempre que surgir uma nova vaga para o cargo para o qual eles prestaram concurso.
Por ser uma norma local, caso aprovada, a medida valerá apenas para os concursos da administração pública do Distrito Federal. Para o deputado Hermeto, o projeto é importante porque acelera o processo de reposição de pessoal nos órgãos mais necessitados de efetivo, economizando assim recursos públicos que seriam utilizados na realização de novas provas. Esse cadastro reserva, ele é de suma importância justamente para suprir, enquanto tem as vagas, os concursados que passaram, porque é muito sofrimento para essas pessoas, para esses alunos que estão estudando. Então esse é um projeto meu. Um exemplo é, se tem vaga, chama, corrige mais redação, chama para fazer etapas adicionais do concurso, para depois que exaurir todos aqueles do cadastro reserva que alcançaram a nota mínima para passar, aí sim chamarão um novo edital para fazer um novo concurso. A medida pode impactar bastante a vida de quem estuda para concursos no DF. Somente este ano estão autorizadas a nomeação de quase 13 mil servidores. Para o ano que vem, estão previstos concursos para o preenchimento de 5.777 vagas diretas, número que não leva em conta a formação de cadastros reserva. Estudando há 2 anos para concursos, Bruno gosta da proposta de garantir a nomeação do cadastro reserva. Atualmente, na fila de espera em 2 seleções, ele entende que o projeto não beneficia somente os estudantes, mas toda a sociedade. De certa forma, seria benéfico para todos nós, não só para as pessoas que estudam, mas para a população em geral também, né? Porque investir em servidor é investir na população, é investir nos próprios serviços públicos. Mas é claro que a melhor parte seria poder continuar os estudos com a ansiedade sob controle. Poderia ficar tranquilo, até continuar estudando, mas estudando com muita mais calma e sem o peso nas costas que é de passar no primeiro concurso. Em 2023, o Arquivo Público do Distrito Federal completou 38 anos. Grande parte da memória do povo brasiliense fica guardada aqui, em documentos históricos que mostram a cidade desde antes da inauguração. O acervo é composto, entre outros, por mais de 1 milhão de metros lineares de documentos textuais, mais de 5.500 itens filmográficos e quase 1,5 milhão de itens fotográficos. A conservação do material requer condições especiais. Nesta sala, por exemplo, onde ficam armazenados fotos e vídeos, são necessárias baixa temperatura e baixa umidade, condições proporcionadas pelo sistema de ar-condicionado e por este aparelho desumidificador de ar. Cada item ele tem uma especificação. Então, assim, quando ele é filmográfico, ele precisa de estar frio, porém isso traz umidade. E aí eu preciso de desumidificadores para tirar essa umidade e ele se manter em perfeita condição. Então, todos os dias nós verificamos temperatura, umidade por setor. As películas têm um cuidado maior, ficam num ambiente mais fechado, mais frio. Então, cada item tem a sua especificação que a gente cuida 2 vezes por dia, medindo e alimentando o sistema. Também compõe o acervo mais de 48 mil documentos cartográficos, que são os mapas e as plantas. São mais de 1 milhão de metros quadrados contidos em todas essas prateleiras, mapotecas, gavetas, ficam todos expostos aqui no nosso acervo. Além de cartas trocadas entre o governador e outras entidades, como pessoas de fora do exterior, né, primeiros ministros, embaixadores, além de levantamentos topográficos, levantamentos geológicos, que foram essenciais para a construção de Brasília. Todo esse levantamento textual e cartográfico que a gente armazena aqui como uma história de Brasília e uma história do povo. A memória do povo está aqui no Arquivo Público. E
E o trabalho do arquivo segue para que o material seja disponibilizado de forma cada vez mais eficiente à população, aos pesquisadores, à imprensa e a demais interessados em todo o mundo. Em breve, grande parte do acervo, que já se encontra em formato digital, contará com descrição completa graças a um projeto com orçamento de mais de R$1 milhão, realizado em parceria com a FAAP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. A equipe é formada por 24 profissionais, entre historiadores, arquitetos, uma bióloga, uma museóloga, um profissional das ciências ambientais e um tecnólogo da informação especializado em guarda de documentação digital. Este projeto, chamado Repositório Digital, é um projeto que visa a descrição de cada unidade fotográfica, dizendo de cada fotografia a data, quem se encontra na fotografia, qual o contexto que essa foto foi criada, quais são as pessoas que fazem parte daquela fotografia. E todas essas informações são mais ou menos os 17 itens indexadores que devem ser preenchidos para cada imagem fotográfica. Essa descrição é colocada num banco de dados de tal forma que o pesquisador chega lá no computador e coloca: quero foto de JK mais Dona Sara. Todas as fotos em que tem a descrição de Dona Sara e o presidente JK, as fotos começam a aparecer no teu computador como pequenos thumbnails. E aí você pode acessar. Outro projeto em andamento é o curso para servidores dos órgãos do governo do Distrito Federal, que fornecem acervos para o arquivo público. Até o fim de 2023, mais de 600 pessoas terão recebido o treinamento. Abordamos os assuntos mais práticos do tratamento desses acervos. Qual a importância disso? Aponta, tratando bem os seus acervos, nós vamos recolher ao arquivo público documentos com maior qualidade. Essa é a parte fundamental do curso. Instruir a ponta, ou seja, aquele servidor que trabalha com o arquivo, que ele tenha a informação, que ele detenha a informação e que ele precisa ter o conhecimento mínimo para conservar esse acervo riquíssimo que é o Distrito Federal. Ainda tem mais. E é aí que entra a parceria com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio do canal de televisão da Casa, a TV Câmara Distrital. O programa Pioneiros, que também está no canal do Arquivo Público no YouTube, resgata a história de Brasília através de testemunhos de personalidades sobre fatos inéditos ou curiosos da capital. Eu acho que a gente pode dizer que o Arquivo Público está vivendo um novo momento. A gente deixa uma postura reativa, de esperar o pesquisador, de esperar o estudante, e a gente começa a procurar os órgãos setoriais, as instituições do GDF e cria um centro de exposição, um centro de pesquisa e um cinema para poder fazer a divulgação do nosso acervo. Inclusive, firmamos uma parceria com o Google Arts and Culture, onde nós temos 5 exposições digitais ali à disposição da população do mundo inteiro. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.